Hi, dear students, how are you? E aí, queridos estudantes, como estão? I am Teacher Carlos, sou o professor Carlos, and we are going to start our English class. Bora começar aqui mais uma aula de inglês. Então se organizem aí, peguem todo o seu material, local bem confortável, silencioso, para que vocês possam fazer aqui as atividades que eu vou propor. Dê uma olhada aqui nos nossos objetivos. Nós vamos continuar falando sobre o presente perfeito, só que a gente vai dar uma outra viagem aqui. Nós vamos de Dubai para São Francisco agora nos Estados Unidos. Reparem aqui, olha, Golden Gate, um dos pontos mais famosos da cidade de São Francisco, né? Para quem assistiu aí um dos filmes do X-Men, lembra lá da cena do Magneto, que ele meio que tira a ponte do lugar indo em direção à ilha de Alcatraz. Quem assistiu lembra dessa cena? Famosíssima, né? Então um pouco sobre São Francisco, uma cidade incrível que a gente vai conversar um pouco, tá bom? Então, olha só, para que a gente possa iniciar, nós temos aqui algumas perguntinhas que eu gostaria que vocês respondessem aí por conta própria de maneira pessoal, pode ser? Eu vou dar um tempinho, leiam com calma, traduzam, tá? Sem a minha interferência e respondam aí de acordo com vocês que eu já volto. Vamos lá. Bom, olha só, pessoal. Have you ever traveled to San Francisco? Você já viajou para São Francisco? Yes, I have. No, I haven't. Have you ever heard about this city? Caso nunca tenha ido, já ouviu falar dessa cidade? Yes, I have. No, I haven't. Lembrando que se porventura você for dar uma resposta completa, é só você repetir o resto da frase. Look at these pictures.
do you think about this city? Olha essas imagens aqui, o que você acha sobre esta cidade? De acordo com essa imagem, o que vocês responderam? In my opinion, na minha opinião, it's beautiful, é bonita, it's interesting. I'd love to visit, eu adoraria visitar, enfim. Cada um colocou a tua resposta aí, tá bom? Well, let's read the text. Bora ler um pouco o nosso texto e conhecer um pouco mais sobre a cidade? Mas aqui, além da gente fazer a leitura, eu quero que vocês observem o que está em colorido ali. Eu tenho várias frases aqui no nosso texto que estão no presente perfeito. Lembra um pouquinho do presente perfeito? Nós sempre teremos o auxiliar, que é o que está em azul, e o verbo principal, que no caso ele está em vermelho. São os verbos no particípio passado. Vou relembrar com vocês. Lembra lá da terceira coluna, né? E aqui eu tenho exemplo de, deixa eu ver, 3 irregular verbs. Eu tenho aqui 3 verbos irregulares e um regular, olha só. Perdão, 4 irregulares. O been, o done, o taken e o seen. Pois os verbos irregulares, pessoal, eles são diferentes, né? Então, por exemplo, se eu pego o verbo been, que é o verbo to be no presente, é o am, is e o are. No passado, was e were. No particípio passado é o been. E o único que eu tenho aqui que é regular é o walked, que os regulares são aqueles verbos que terminam com ed na hora que você passa para o passado. E o particípio passado vai ser do mesmo jeito. Tá bom? Bora ler? Vamos lá. Dear Felix, I arrived in San Francisco 7 days ago. It is the first time I've been here and I've done a lot of exciting things. I have walked across the Golden Gate Bridge. It's really beautiful. I have taken the cable car and I have seen some wonderful places. The view is amazing. Então, ele começa o texto falando: Querido Felix, eu cheguei em São Francisco 7 dias atrás. É a primeira vez que eu venho para cá e tenho feito muitas coisas empolgantes. Eu atravessei a Golden Gate, a ponte, essa daqui, é muito bonito. Ele também andou no cable car tipo o bonde, aquele bondezinho muito famoso, né, que vai andando pelas ruas, e vi lugares incríveis, maravilhosos. A visão é maravilhosa, né? E a gente pode observar, né, gente, pelas fotos que a gente tem aqui. Daí ele continua o texto. I haven't visited Grace Cathedral yet, but I want to go there tomorrow. I've been to Alcatraz and I really enjoyed it. Love, Clarissa. Eu ainda não visitei a Grace Cathedral, essa catedral aqui ainda, mas eu quero ir lá amanhã. Eu já fui até o Alcatraz e gostei muito, com amor, Clarissa, né? Então, Alcatraz, aquela prisão muito famosa, né? E aqui é a catedral que ela falou que ela ainda não foi. Gente, a palavra yet, que está aqui em cima, ela é muito comum de surgir em frases do presente perfeito, quando o presente perfeito está na negativa, quando você quer dizer que ainda não fez alguma ação. Professor, por que então que a gente usa o presente perfeito quando a gente fala que ainda não fez? Porque se você ainda não fez, você ainda pode fazer. O presente perfeito ele também é utilizado nesse tipo de contexto, quando você se refere a ações que podem ser mudadas. O que eu quero dizer? Você pode mudar a ação de ainda não ter feito. Basta fazer. Tá bom? 4 perguntinhas aqui para que vocês possam respondê-las. Vou dar um tempinho, tá? Elas estão aqui em inglês, vou deixar por conta de vocês também. Respondam aí que eu já volto.
Okay, let's correct the questions. Bora corrigir as perguntas? Então vamos lá. Number 1. Who has arrived in San Francisco? Quem que chegou lá em São Francisco? Clarissa. What places have been mentioned in the text? Quais lugares que foram mencionados no texto? Grace Cathedral, Golden Gate Bridge and Alcatraz. Esses 3 lugares que foram mencionados lá no texto. What about the view? O que ela disse sobre a vista dos lugares, do lugar que ela visitou? The view is amazing. Ela utilizou justamente esse adjetivo aqui, tá bom? Que a vista é incrível. E a número 4. Have you ever heard about Alcatraz? Você, por um acaso, já ouviu falar sobre Alcatraz, aquela prisão que eu tinha mencionado? Yes, I have. No, I haven't. Ah, aqui, ó. Aqui eu tenho um exemplo do cable car, aquele bondinho que eu tinha falado, né? Que é muito comum lá pelas ruas de São Francisco, tá bom? Bom, falando sobre Alcatraz um pouquinho, dá uma lida aqui comigo, olha só. Alcatraz is an island located in the middle of San Francisco Bay, United States. It was initially used as a military base and only later was it converted into a maximum security prison. Nowadays, it is a place that can be visited. Então, Alcatraz é uma ilha que fica localizada no meio da Baía de São Francisco, ali bem pertinho da ponte. Então, a ponte fica aqui e a ilha fica bem do ladinho assim. Então, vocês conseguem ver as duas coisas. Inicialmente, essa prisão ela foi utilizada como uma base militar e só depois que ela foi convertida numa prisão de segurança máxima. Hoje em dia é um local que pode ser visitado. Então as pessoas acessam o site na internet e agendam um horário e dia para poder visitar, né? Daí vai até uma dos piers que tem próximo ali para pegar o barquinho e ir até a prisão fazer a visitação lá, tá bom? Bora lembrar um pouco aqui sobre o presente perfeito, gente? Então, por que a gente insistir um pouco mais e focar nesse tempo verbal aqui, né? Então, assim, talvez uma grande dificuldade que alguns alunos possam ter no que diz respeito ao presente perfeito é justamente porque a gente não tem um equivalente muito literal desse tempo verbal no português, né? Perfeito a gente tem como modo, né? Mas, assim, a primeira ideia que a gente tem que ter em mente é que o presente perfeito ele é utilizado para conectar o passado com o presente, tá? Então, você fala de ações inacabadas, ou você fala de ações que aconteceram no passado muito próximo e você vê o resultado dela, tá bom? Como, por exemplo, aqui, olha, I have finished my homework. Nessa frase que foi utilizado o presente perfeito, o motivo, talvez 2 motivos aqui é o seguinte: você não tem como dizer quando que ela aconteceu e o resultado dela você consegue ver no presente, você consegue ver que a lição de casa da pessoa ali está terminada. Tá? Então, é nesse tipo de contexto que você utiliza o presente perfeito. Caso você opte por mencionar quando ela aconteceu, só que daí tem um porém. Se você deixa claro quando a ação aconteceu, significa que ela está acabada. Ela terminou. Né? Então, não tem como você utilizar o presente perfeito porque você não tem essa conexão com o presente. Tá? Teve uma aula que eu utilizei esse exemplo, mas eu vou utilizá-lo novamente, eu vou inclusive um pouco mais além. Então, assim, eu me mudei para Curitiba 6 anos atrás. Então, essa ação, ela acontece desde então. Então, eu diria assim, I have lived in Curitiba for 6 years. Eu moro em Curitiba por 6 anos, né? Agora, se eu disser assim, I lived in Rio de Janeiro for 27 years. Eu morei no Rio de Janeiro por 27 anos. Essa frase eu utilizei no passado simples, porque entende-se que foi durante 27 anos, mas que passou esses 27 anos, não estou mais lá. Entendeu? Então, quando você não tem essa continuidade no tempo presente, até o tempo presente, é porque a ação aconteceu, beleza, mas ela acabou também. Ela aconteceu, ela começou e terminou no passado. Agora, se você tem essa conexão com o presente simples, a gente utiliza o presente perfeito, tá bom?
Lembrando aqui da estrutura desse tempo verbal, que a gente utiliza os auxiliares have e o has. Lembrando que o has sempre vai ser para a terceira pessoa do singular he, she, it, e as outras pessoas do discurso utilizamos o have, tá? Importante a gente mencionar também sobre a questão dos verbos, a gente relembrar, né? Quando a gente tem os verbos regulares, o que significa isso? Significa que o passado deles vai ser com ed. O particípio passado será do mesmo jeito, né? E é justamente a terceira coluna dos verbos que a gente utiliza em frases do presente perfeito. Então, por exemplo, have you traveled to San Francisco? Você viajou para São Francisco? Quero saber se isso aconteceu na tua vida. Porque caso você não tenha ido, você ainda pode ir. Por isso que a gente usa o presente perfeito, porque a gente pode mudar a realidade da ação. Yes, I have, no, I haven't. Yes, I have traveled. No, I haven't traveled to San Francisco. Caso você queira dar uma resposta completa, lembrando da possibilidade de abreviação. E os verbos irregulares, né, pessoal, eles são diferentes. A marca dos verbos irregulares é justamente essa. A forma do passado perfeito a forma do particípio passado é diferente do passado simples, né? Cada um tem o seu. Não há uma regra específica. Has Jessica been to the USA? Yes, she has. No, she hasn't. Yes, she has been to the USA. No, she hasn't been to the USA. As possibilidades de respostas aqui para a pergunta, tá bom? Bora praticar, pessoal? Então é o seguinte. Eu quero que você escreva essas frases que estão aqui, 1, 2 e 3. Elas estão na afirmativa. Eu quero que vocês transformem ela para interrogativa, na letra A, e na letra B vocês irão mudá-las para negativa. A número 3 aqui, pessoal, eu não coloquei as linhas justamente por conta do espaço do slide, mas é para fazer também. Então, são 3 frases. Todas elas estão na afirmativa. Então, mudem para pergunta, interrogativa e para negativa também. Façam aí que eu já volto para corrigir.
corrigindo o nosso exercício. Então, a número 1 ficou Have you walked across the Golden Gate? E a negativa é só você colocar o haven't. Lembrando que se for pergunta, você precisa colocar o auxiliar para antes do sujeito, na hora da resposta depois. Número 2, Have you been to Alcatraz? I have not been to Alcatraz. E número 3, Have you visited Grace Cathedral? E a negativa, I haven't visited Grace Cathedral yet. Ok? Beleza então, pessoal? Entendido aqui? Então, sempre quando for pergunta, o have vem antes do sujeito, na hora da resposta, ou has, né, se for terceira pessoa, e na hora da resposta depois do sujeito. E como atividade aí de homework para vocês, dá uma olhadinha aqui no número 6, olha só. Faça um mapa conceitual sobre o present perfect. Assim você terá um melhor entendimento. Abaixo está um modelo, mas você pode fazer da maneira que achar melhor. Quando a gente fala sobre mapa conceitual, seja lá qual for o que quer que você esteja estudando, é sempre uma boa ferramenta, né? Você organizar de maneira que visivelmente você consiga enxergar os pontos importantes de um determinado assunto. Então, organize um aí no seu caderno sobre o presente perfeito. Coloque essas regras que eu falei, os usos que são comuns. Coloca aí as informações sobre o verbo auxiliar, as informações sobre os verbos regulares e os irregulares, né? E daí vocês conseguem visualizar de maneira mais abrangente, digamos assim, o que consequentemente vai ajudar vocês no entendimento, tá bom? Fica aí a dica para vocês, tá bom, pessoal? Bom, eu vou encerrando por aqui, hein? Na aula de hoje a gente falou um pouco mais sobre o presente perfeito e conhecemos um pouco mais sobre a cidade de São Francisco. Aqui estão as referências da nossa aula e a tela azul agora. Eu paro por aqui, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Muito obrigado por terem assistido. See you around. Bye, bye.